Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre os crimes cibernéticos. Por aqui vamos abordar o mundo digital e como esse ambiente tem se tornado cada vez mais favorável e repleto de alternativas para a ação de golpistas. Para falar justamente sobre esse assunto, recebemos hoje de forma virtual, aqui nos estúdios da TV Câmara, o delegado da Polícia Civil, Tiago Albeshi. Ele que é titular da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos. Então, delegado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meus amigos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Também participa da nossa edição, de forma virtual, o professor Jefferson Campos Nobre. Ele que é professor no Instituto de Informática da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele que também é especialista na área de segurança cibernética. Então, professor Jefferson, seja muito bem-vindo também ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pelo convite e também é um prazer poder conversar sobre esse tema tão importante. Então, antes da gente iniciar, de fato, esse nosso bate-papo, eu quero convidar os nossos convidados e também vocês que assistem o TV Câmara Entrevista nesse momento para ouvir alguns áudios e assistir imagens que comprovam parte da ação dos criminosos no mundo digital. Mãe, tudo bem? Esse vai ser meu número pessoal, vou deixar o outro para trabalho, tá? É, porque não vou conseguir ir no banco hoje, mãe, não vai dar tempo. Mas amanhã cedo já resolvo e te mando. Essas imagens e esse áudio que a gente acabou de reproduzir aqui no TV Câmara Entrevista demonstram a ação dos criminosos com um colega nosso aqui da redação da TV Câmara, o Felipe Laude. Ele que é repórter e também apresenta aqui alguns programas da nossa programação. O Felipe teve a sua voz simulada por meio da inteligência artificial e, através disso, depois, os criminosos clonaram ali parte do seu WhatsApp, seu número, e pediram para familiares e amigos certa quantia por Pix, pela transferência. Por sorte, os familiares, a própria mãe do Felipe, acabaram não caindo nesse golpe, então não se concluiu a ação desses golpistas. Mas, em cima disso, dessa ação por meio do uso da inteligência artificial, eu já quero colocar aqui na nossa conversa o delegado Tiago Albeshi, por gentileza, para falar especificamente sobre esse caso, delegado. O que se pode fazer como vítima, o que o Felipe deve fazer, qual é o primeiro passo da vítima a partir dessa tentativa de golpe, delegado? A comunicação do fato por meio da ocorrência policial. A ocorrência policial, ela é o principal meio pelo qual a polícia toma contato com os diversos crimes. E nesse caso específico, ela tem uma relevância ainda maior porque são uma espécie de golpes novos. Então, a partir do momento em que nós conseguimos mapear e cada vez mais termos conhecimento e nos aprofundarmos a respeito de como os criminosos têm agido, mais rápido nós conseguimos a obtenção das provas e aí, quem sabe, encaminhar um inquérito com a autoria, com o indiciamento e permitindo que esses suspeitos venham a ser processado e, havendo provas, condenado. Então, o primeiro passo é o registro de ocorrência, trazendo todos esses dados que nós chamamos dados de interação, que são aqueles dados que são possíveis já identificar a partir do primeiro contato, como o telefone, o próprio meio utilizado nesse contato. Todas essas são informações que nós vamos coletando e vamos aprofundando as investigações. Mas, delegado, não é fácil encontrar esses criminosos que agem pelo mundo digital, correto? Não é uma tarefa fácil, mas é importante dizer que também não é uma tarefa impossível. Nós descobrimos diversos autores de crimes virtuais, então não é um campo completamente alheio à atuação da polícia, à atuação do Estado. Nós temos meios técnicos de obter as informações necessárias para a grande maioria das investigações, então a dificuldade não significa impossibilidade. Nós temos grandes chances, sim, de descobrir a autoria desses tipos de crimes. É importante esse relato do delegado Tiago, representante da Polícia Civil aqui no nosso programa, para que não se crie, para quem assiste a nossa programação, aquela sensação, a falsa sensação de impunidade, de que jamais será descoberto ao efetuar
um golpe como esse. Bom, para colocar então o professor Jefferson também na nossa conversa aqui do mundo digital, do ambiente virtual, professor, gostaria de saber que, embora recente, esses golpes têm aí cerca de um semestre que eles estão mais aí pipocando nas redes sociais e a gente tem ouvido mais falar. Gostaria de lhe perguntar se no Instituto de Informática da URGS já há alguma pesquisa em cima dessa área e se é possível explicar como os criminosos conseguem simular a voz, até mesmo a aparência das vítimas. Bom, então, na verdade, o que acontece é que existem muitas ferramentas de inteligência artificial que elas conseguem reconstruir a partir de algumas porções, né, tanto de vídeo, imagens, mas nesse caso específico desse golpe, né, que foi colocado anteriormente, com voz, né? Então se consegue a partir de alguns trechos de áudio reconstruir a voz, então, de uma forma que ela possa ser utilizada para produzir novas sentenças, né, novas frases que não foram ditas de forma original pela pessoa que detém aquela voz, né? Então o que tem acontecido é que inicialmente, muitas pessoas que estavam expostas, né, que tinham um canal no YouTube, tinham de alguma forma que a sua voz era possível de ser captada, assim, de maneira mais geral, começaram a aparecer, né, então utilizações dessa voz nesse sentido, e com a emergência de novos aplicativos, né, muitos desses que podem ser executados mesmo em telefones celulares, e que não precisam de um conteúdo tão grande assim de dados, né, de voz, para conseguir produzir essas novas sentenças. Então, o que nós temos visto é uma proliferação, então, desses ataques virtuais, vamos dizer assim, né, dessas tentativas de golpe. Então, que, obviamente, elas têm um potencial muito significativo, porque normalmente as pessoas, então, entendem que a voz é uma forma muito genuína de reconhecer, né, então, uma pessoa, né, um indivíduo. Então, eu, por exemplo, trabalho com a parte de engenharia social, né, que são formas de, né, se obter um benefício, né, ou não precisar passar por um sistema, por exemplo, de segurança cibernética computacional, se utilizando de questões humanas. Né? E normalmente as pessoas sempre, por exemplo, nesses golpes que se utilizam de texto, né, uma maneira muito comum, né, que os profissionais da área, especialistas, pediam, né, sugeriam para que as pessoas se protegessem, era a ideia de, não, pede para a pessoa mandar um áudio. E daí o que esse tipo de golpe mostra é que hoje em dia, mesmo com a utilização, por exemplo, né, se utilizando de um pedido de áudio para evitar um golpe, né, de engenharia social, né, então que é uma pesquisa que a URGS, então, algumas pesquisas que a URGS realiza, então, se centram nesse aspecto, mesmo com um pedido de áudio, não é possível, então, fazer com que a pessoa seja reconhecida. Então, novas estratégias vão ser necessárias para evitar, então, que esse tipo de golpe aconteça e, assim, observando pelo desenvolvimento de outras ferramentas também que são utilizadas em golpes, o que se imagina é que a tendência, né, é que o número de golpes desse sentido, ou de tentativas de golpe que se utilize desse tipo de tecnologia, só aumente nos próximos tempos. E professor, dá para se dizer que é um golpe bastante fácil de se executar para quem tem familiaridade com crimes no meio digital? É necessário apenas o acesso a uma plataforma específica, um celular com a internet e pronto? Sim, basicamente, como tu disseste, né, é um golpe bastante simples de ser realizado, e ele se associa a uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma certa cultura que existe da execução de um determinado tipo de golpe. O delegado pode falar com mais propriedade, certamente, mas esse tipo de golpe que é utilizado hoje em plataformas de mensagens, né, através de se utilizar, então, de um perfil fake que é criado nessa plataforma, e a partir, muitas vezes, esse perfil se utiliza de fotos públicas, então, de alguma pessoa, e essa comunicação de que troquei meu número de celular, esse é meu novo número, né, e aí depois o pedido, então, de uma questão financeira, né, normalmente uma plataforma rápida, como o Pix. Então, tudo isso, né, já existe uma certa cultura em relação a esse tipo de golpe, e daí o que acaba acontecendo é que com um profissional, né, um profissional malicioso, né, então que tenha a capacidade, tenha o conhecimento de se utilizar esse tipo de ferramenta, então o golpe ele é aprimorado, então é um golpe mais complexo,
mas nos primeiros momentos, né, as primeiras evidências desse tipo de golpe, né, denotavam que eram profissionais que tinham um certo conhecimento computacional para realizar o golpe, o que, com a popularização de ferramentas que podem ser utilizadas no próprio celular, então o que se supõe é que criminosos que se utilizam desses golpes de texto, muito provavelmente vão começar a evoluir esse golpe, então, com a utilização também de áudio. O professor traz aí o termo profissionais, né? E realmente, hoje os criminosos do mundo digital são profissionais desse ambiente virtual. O delegado pode falar um pouco mais sobre isso, trazendo inclusive o Código Penal, as diversas tipificações dos crimes que existem, porque nesse caso que a gente mostrou logo no início do programa, imagino ali que a apropriação de dados, mais a simulação da identidade da pessoa, o contato feito de forma não autorizada também com os familiares ali dá para se identificar qual crime ou quais crimes, delegado Tiago? Nós temos algumas possibilidades, né? A partir do momento em que qualquer pessoa se vale da identidade de outra, ela a partir dali já começa a praticar o crime de falsa identidade. Mas essa falsidade que ela é utilizada, na verdade, com o intuito de obter alguma vantagem econômica. Então a gente sempre fala em vantagem econômica para o suspeito e prejuízo econômico para a vítima. Então, via de regra, essa falsidade, quando tem esse objetivo de ter algum cunho mais econômico, acaba originando o crime de estelionato. Quando nós temos algumas invasões de dispositivo informático, a gente pode ter, inclusive, uma conjugação de crimes, porque eu posso ter o crime de invasão de dispositivo informático, quando um computador é invadido, quando alguma conta é invadida, mas quando essa invasão gera a captura, por exemplo, de alguns dados da empresa, dados de um comércio, ou simples arquivos de uma pessoa, e posteriormente é exigido alguma quantia para não divulgação ou não vazamento desses dados e dessas imagens, a gente pode estar diante do crime de extorsão. Então, são várias as possibilidades do ponto de vista penal. O que a gente também verifica é que cada vez mais as pessoas se utilizam de métodos tecnológicos de interação, né, como, por exemplo, os celulares. Todo ano tem um celular novo, às vezes tem mais de um modelo novo por ano, né? Mas as regras de segurança, elas não são observadas. Então, a gente busca muito a tecnologia, mas também não procura muito saber aquelas regras de segurança que as novas tecnologias impõem, como, né, a verificação em 2 etapas do próprio WhatsApp. Então, tem várias questões. Mas o que a gente vê também é que existe uma necessidade não só de entender os próprios dispositivos que a gente utiliza, mas a tecnologia em geral, do modo como está posta. A gente trabalha com essas questões envolvendo imagens, pessoas falando coisas que, na verdade, elas não disseram, e a gente conhece essa metodologia como deepfake, que é uma falsidade profunda, uma falsidade muito bem elaborada. E eu costumo dizer, tive a oportunidade de escrever um artigo mês passado, que antes nós tínhamos aquela máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente sempre utilizou essa máxima. De agora em diante, isso não é muito verdadeiro. Uma imagem, ela pode não significar aquilo que ela está transmitindo. E isso decorre de todas essas ferramentas. O professor Jefferson trouxe muito bem. A popularização, vejam, a própria inteligência artificial e as ferramentas de inteligência artificial, elas proporcionam com que aquelas pessoas comuns, nós, do dia a dia, possamos fazer aquilo que somente técnicos conseguiam fazer. Então, hoje eu capto a voz de uma pessoa, jogo numa inteligência artificial e consigo simular, colocar essa voz em vários outros avatares, por assim dizer. E isso só era pensável com algo extremamente capacitado, alguém extremamente capacitado. E isso, hoje, basta que a gente saiba manejar algumas ferramentas para que a gente possa já conseguir resultados incríveis. Até porque hoje a gente pensa em tempo, pensa em otimização e pensa em qualidade. E a própria inteligência artificial e as ferramentas nos proporcionam isso.
fazer coisas muito trabalhosas em muito menos tempo e com uma grande qualidade. E existem golpes muito mais simples que a gente verifica, como, por exemplo, esse golpe de que a pessoa se faz passar por um familiar, quando na verdade não é. E aí a gente começa a pecar em coisas básicas, porque nem sempre o WhatsApp é clonado. Às vezes acontece apenas a utilização de um número diferente de telefone da pessoa, mas aí eu posso ir na internet, conseguir uma foto daquela pessoa, coloco ali no meu perfil do WhatsApp e automaticamente já consigo fazer contato com alguns parentes e as pessoas hoje trabalham e vivem no automático. Trabalham e vivem no automático. Se a gente mandar uma mensagem, seja de texto, seja de voz, para um parente nosso, as pessoas estão no automático. Então, às vezes, a gente está na correria do trânsito, está na correria do trabalho, está numa atividade, numa reunião, recebe uma mensagem pedindo um Pix, o que, que a gente faz? Ah, vou resolver isso aqui rapidinho. Abre o aplicativo do banco e já faz uma transferência. Quando se dá conta, já caiu no golpe. Por quê? Porque a gente vive a época da correria, a época de uma aceleração extrema, a época da hiperestimulação. Nós recebemos estímulos a todo momento, seja por SMS, por mensagem do WhatsApp, por notificação no celular. As redes sociais nos entendem, nos leem e são feitas para nos entenderem e aprenderem os nossos costumes e a partir disso, e os nossos comportamentos, e a partir disso vão nos bombardeando com diversas informações. Isso tem causado uma espécie de estresse tecnológico ou estresse digital, que faz com que a gente, por conta disso, automatize determinadas respostas nossas a esses estímulos, o que potencializa demais com que a gente acabe aí caindo em golpes e quando muito mais e com muito mais razão, quando eu estou diante de uma tecnologia com esse nível de qualidade. O áudio que a gente viu aqui, então tem aquela expressão a olho nu, mas o áudio que a gente acabou de ouvir aqui, apenas de ouvido, olha, é muito difícil tu captar de que não se trata do áudio do verdadeiro autor, digamos assim, daquela pessoa que efetivamente teria mandado, que é o proprietário, o detentor real dessa voz. Então a gente tem que ter muito cuidado, e aí eu acho que aqui no decorrer do nosso debate a gente vai poder trazer algumas dicas de como evitar esses golpes proporcionados pela tecnologia. Muito bom, delegado. O delegado Thiago traz vários pontos aí, né? Que antes a gente tinha essa velha máxima, né? De se eu ouvir, tá comprovado. Se eu tô enxergando, tô vendo com os próprios olhos, é porque é verdade. Agora, não podemos mais achar que é assim. Ele também traz essa nova realidade da nossa sociedade vivendo na correria, a sociedade do imediatismo. E é justamente sobre essa questão, professor Jefferson, que eu queria lhe perguntar sobre as alternativas de segurança, já que nós não estamos conseguindo tomar maiores cuidados, termos maiores mecanismos de prevenção, já que vivemos nessa verdadeira sociedade do pra já, do imediatismo, né? Gostaria de saber do senhor como é que as empresas, como o WhatsApp, por exemplo, que a gente passou no início do programa, podem nos auxiliar com essa criptografia, com essa confirmação em 2 etapas, se existem outros mecanismos, tokens de segurança, enfim. O senhor pode falar um pouco mais sobre a questão de segurança nessa área cibernética? Essa é uma excelente pergunta, Matheus. Assim, olhando do ponto de vista da ferramenta, né, o WhatsApp é uma ferramenta extremamente segura. Né? Então, tu mencionas, por exemplo, a questão da criptografia. Então, uma ferramenta tem um cuidado bastante relevante com a proteção dos dados em transmissão. Né? Então, já houve, por exemplo, muitas questões relacionadas com isso. Né? Então, questões inclusive judicializadas, né, de solicitação, por exemplo, de informações pelo WhatsApp, quando que sabidamente o WhatsApp não tem acesso às informações porque a criptografia é realizada fim a fim, então entre os dois celulares. Então um ente que colete esses dados de forma intermediária, como por exemplo pode acontecer com o próprio WhatsApp, não tem condições de extrair essas informações. Né? Então, como o delegado falou com muita propriedade, existem algumas questões relacionadas com a proteção do aplicativo, né? A questão em relação, por exemplo, a como as informações de fotos, né, do nosso perfil,
né, nós evitarmos que essas informações, então, sejam, por exemplo, publicizadas, né? Então, para a pessoa ter menos dados para construir esse perfil fake, que são formas que as pessoas têm como se defender, né, em relação à publicidade das suas informações pessoais. Mas, assim, o que tem acontecido, as plataformas que se utilizam, então, que são utilizadas, elas têm investido em maneiras de fazer a verificação, então, de quais dessas mídias são falsas, mas especialmente de quais perfis que, de alguma forma, eles não estão se utilizando, não estão utilizando a rede de forma correta. Então, em muitos casos, né, o que acaba acontecendo é que quando alguém detecta que tem um problema em relação a um determinado perfil, por exemplo, que é um perfil falso, não um perfil fake, as pessoas denunciam esse perfil e, através dessa espécie de inteligência coletiva, a plataforma tem condições de verificar que, bom, não é um perfil válido para essa rede. Em alguns casos, se fala também da que nós chamamos de segurança comportamental. Então, a ideia é de verificar quando um perfil tem um comportamento diferente do que é esperado. Então, é possível entender, por exemplo, né, como que um perfil que é criado numa rede social, num aplicativo de mensagens, como ele normalmente opera. E daí, se um determinado perfil tem um comportamento que é diferente do que é esperado de novos usuários, a ferramenta pode, por exemplo, ou simplesmente bloquear esse perfil, ou restringir o que esse perfil pode fazer, ou em alguns casos, também na linha do que o delegado comentou anteriormente, né, adicionar mecanismos, né? Então a gente fala, por exemplo, em autenticação de múltiplos fatores, né? Mas então se adicionam alguns mecanismos que evitam, então, que essa ferramenta seja utilizada de uma forma que seja própria para executar golpes. Mas é importante, né, como também o delegado comentou, né, que existe uma dificuldade em diferenciar esses conteúdos de um conteúdo que é legítimo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as empresas que têm trabalhado, né, com inteligência artificial para a produção de conteúdos, elas também têm trabalhado em maneiras, em formas de conseguir detectar conteúdo que foi sintetizado a partir de inteligência artificial. Mas, como em várias áreas da tecnologia, especialmente na parte de segurança, o que se vê é vamos dizer assim, uma competição entre formas que são de produção de conteúdo cada vez mais avançadas e formas de detectar esses conteúdos que cada vez são mais avançados para verificar que eles não são legítimos. Então, essa competição que acontece, né, em alguns momentos ela pende para um lado e para o outro, e assim, somente do ponto de vista computacional, muitas vezes não é possível oferecer um grau de segurança adequado. E daí também, na linha do que o delegado comentou anteriormente, tem questões relacionadas com as pessoas e, obviamente, as pessoas estão inseridas em uma cultura que, sim, como o delegado comentou, existe essa automatização, então, dos nossos comportamentos, né? Uma falta, talvez, de um tempo, né? De uma certa calma para avaliar, né? Então, se aquele pedido faz algum sentido, se aquele tipo de comunicação é próprio da pessoa. Então, em muitos desses ataques, as pessoas se dão conta que é uma comunicação falsa devido ao estilo da linguagem, algumas palavras que não são próprias daquela pessoa, né? Então, questões muito, assim, humanas e que nos ajudam a identificar esses ataques de uma forma não computacional. Né? Então, acho que existe uma necessidade, né, além das questões computacionais, que são muito importantes, mas eu creio que existe uma necessidade de se incutir, obviamente um programa como esse é muito importante nesse quesito, né, uma cultura de segurança. Então, muitas vezes nós utilizamos na academia a expressão a segurança centrada nas pessoas. Então, para que, mesmo com mecanismos computacionais, muito provavelmente nós sempre continuaremos a necessidade de um auxílio dos humanos, né, para identificar situações que são potencialmente danosas. Muito bom, professor. Sobre essa cultura de segurança, gerar, proporcionar essa autenticação de multifatores, enfim, a gente nota por vezes que as pessoas chegam a se estressar ou se irritar, poderíamos usar também esse termo, quando tem que autentificar seus dados, atualizar seus dados para entrar numa rede social, quando é identificado um acesso num local que não é de costume e recebem um número para verificação, é enviado por e-mail, é enviado por SMS, enfim, as pessoas chegam a reclamar, inclusive. Eu gostaria de falar isso com o delegado Tiago, botar ele aqui na tela, por gentileza, para falar com o delegado sobre esse tema,
porque o senhor delegado que coleta os dados, depoimentos das pessoas na delegacia, que acabam sendo vítimas dessas tentativas de golpes, desses golpes consumados, o senhor identifica também que as pessoas não tomam os devidos cuidados a respeito da segurança virtual nos seus aparelhos? A grande maioria, na verdade, a grande maioria das nossas vítimas que são vítimas relacionadas a fatos decorrentes de violação de sistemas de segurança, a gente vê que essas violações não são violações super elaboradas, são violações que acabam tendo sucesso porque o usuário não usa aquelas regras mínimas que com o passar do tempo acabam se tornando até básicas, né? Então hoje, por exemplo, quem não tem autenticação de 2 fatores, por exemplo, no WhatsApp, olha, está muito atrasado, está com uma janela de vulnerabilidade gigante, sabe? E isso não é nenhum achado, sabe? Não é algo que signifique grande esperteza, não. Esse tipo de autenticação, ele é muito básico hoje, porque a gente já identificou há bastante tempo que a maioria das vulnerabilidades decorrem dessas questões mais simples que não são observadas. Mas isso vem ao encontro daquilo que eu tinha comentado no início, de que as pessoas estão dispostas a usufruir de todos os benefícios das tecnologias, mas não têm uma vontade e um interesse diretamente proporcional em aprender as regras de segurança para tirar o máximo de benefício dos dispositivos e também usufruindo também do máximo de segurança. O professor Jefferson ele falou algo muito importante, que nós dificilmente vamos prescindir do elemento humano nessa questão envolvendo a segurança. Por quê? Porque os dispositivos eles são, enfim, manuseáveis por parte dos seres humanos e porque também a gente tem identificado determinados golpes que nos parecem, embora isso possa ser contraditório, que quanto mais tecnologia usamos, temos que adotar meios preventivos analógicos. O que eu gostaria de dizer com isso? Veja, se uma mãe, um pai recebe uma mensagem do filho dizendo que mudou de telefone e que está precisando de dinheiro, alguma coisa assim, o que vai fazer? O que é agir preventivamente no modo analógico? A gente simplesmente pega o telefone, essa mãe, esse pai, esse irmão, pega o telefone e liga para o filho e certifica de que efetivamente é ele, de que efetivamente ele está precisando daquele valor. Então, são métodos simples, onde a gente está usando a tecnologia, mas está dando um passo atrás para que possa confirmar essa verdadeira necessidade. Porque tem muita gente caindo nesse tipo de golpe. Estou precisando, e às vezes não são valores pequenos, mas olha só, eu fui assaltado, ou então eu perdi o meu celular e agora eu preciso comprar outro. Estou mandando mensagem aqui do telefone do meu amigo, poderia me depositar 4 mil reais, 5 mil reais para eu comprar um telefone? O pai vai lá e deposita sem sequer levantar o telefone. Então a gente precisa dar um passo atrás no uso da tecnologia para confirmar se aquela situação efetivamente é real. Eu vejo muito isso. Um outro tipo de golpe que é muito comum são esses golpes em que as pessoas recebem ligações ou recebem daqui um pouco uma mensagem via SMS pedindo para entrar em contato com 0800. Geralmente seria um serviço de um banco, um serviço de um cartão de crédito que está alertando sobre uma transação suspeita. Aí o que o usuário lá acaba fazendo? Clica naquele link e a partir daí pode ter o dispositivo hackeado, invadido, ou então ele liga para aquele 0800 para obter atendimento e maiores esclarecimentos. Só que isso faz com que o quê? Que ele ligue para uma central que é falsa, seja atendido por um atendente que é falso, que vai dar para ele orientações completamente falsas, induzindo ele a praticar todos os atos que são necessários para que o golpe seja exitoso. Então veja, qual é a parte preventiva, qual é o modo analógico disso? Ora, se alguma pessoa faz o contato, né, se o banco manda uma mensagem, manda um 0800, manda um link, o que eu faço? Eu não interajo com essa mensagem. Eu não sigo orientação nenhuma dessa mensagem. O que eu faço? Exemplificando e tentando ser bem didático. Recebi aqui
uma mensagem SMS ou um WhatsApp do Itaú dizendo que tem uma compra suspeita, favor clicar no link tal ou no 0800 tal. O que eu faço? Absolutamente nada relacionado a essa mensagem. Eu vou pegar o meu cartão do banco, seja ele cartão da conta corrente ou o cartão de crédito, eu vou ligar para aqueles números que constam ali no meu cartão de crédito ou em qualquer lugar outro que eu tenha anotado, ou eu vou procurar o site do meu banco e vou entrar em contato, ou vou ligar para o meu gerente de conta, mas eu faço o contato a partir das informações que eu tenho. E aí eu ligo para o meu gerente de conta e pergunto se efetivamente saiu algum dinheiro da minha conta, se alguém tentou fazer uma compra utilizando o meu cartão de crédito. Esse é o modo analógico, é dar um passo atrás e agir proativamente a partir dos próprios atos, da própria conduta, e não a partir da provocação externa, seja por meio de mensagem no WhatsApp, seja por meio de mensagem escrita ou por áudio, ou por meio aí de SMS, que com certeza vai induzir a pessoa em erro. São ótimas dicas mesmo. E falando justamente sobre essas questões que envolvem todo esse contexto social da gente estar na correria, não ter mais tempo de verificar com calma uma mensagem recebida, seja do banco, seja do crediário, enfim, de um filho, de um parente, de um familiar, fazendo uma solicitação de transferência bancária ou não, algum outro pedido que possa ser identificado como um possível golpe. Eu vou falar agora com o professor Jefferson de novo, botar ele aqui na tela para a gente conversar. Professor Jefferson, queria lhe perguntar sobre esses mecanismos analógicos a que o delegado Thiago se referia. Como que a gente pode ter outras alternativas? Quais outros mecanismos o senhor pode nos citar aí, nos exemplificar, para que a gente possa entender como se proteger um pouco mais, né? Bom, eu concordo também com a fala do delegado sobre essa questão desses novos mecanismos, né, ou melhor, da utilização de antigos mecanismos em novas tecnologias, né. Então, uma das formas que nós costumamos sugerir, assim, que é na verdade, um mecanismo extremamente analógico, é a ideia de alguma informação que só é compartilhada com aquela pessoa, né. Então, para identificar se tu realmente estás conversando com a pessoa, né, que está se apresentando, tu pode fazer uma pergunta que só aquela pessoa saberia responder, né? Enfim, não sei, né, o nome às vezes se fala, às vezes no nome de um animal de estimação, ou, né, que não, obviamente não esteja divulgado na internet, né, teria que ser algo assim que já não tenha sido divulgado, ou alguma pergunta muito pessoal sobre uma preferência que seja sabida daquela pessoa e que ela não divulgue. A questão toda é encontrar alguma informação que essa outra pessoa não torne pública e que somente, né, a pessoa saiba, né? E que, de fato, nesses golpes que se utilizam de questões do círculo mais estreito, né, familiar e alguns amigos, isso é realmente uma forma muito fácil de se certificar, então, da pessoa com quem se está conversando, né? E quando, né, se envolve uma questão comercial, como o delegado comentou anteriormente, o que normalmente se sugere é isso, então que a pessoa utilize os canais oficiais, né, daquela instituição, né, do banco, enfim, ou de uma outra instituição, e eventualmente, se houver assim, ainda pairarem dúvidas, a pessoa pode ir de forma presencial, então numa agência, enfim, onde aquela instituição está localizada, para resolver essas questões, né? E sempre lembrando que quando se propõe a utilização de um novo mecanismo analógico, né? Então, ou fazer uma pergunta, ou se utilizar então de uma ligação para os canais oficiais daquela instituição, o tempo que decorre já ajuda aquela pessoa que está sendo atacada para que ela raciocine de uma forma mais lenta, né? Então, às vezes se fala, né, no sistema rápido e devagar de pensamento, né? Então, um pensamento menos automatizado e muitas vezes em só a perspectiva de se utilizar um novo mecanismo, né, para verificar, né, a autoria daquela mensagem, daquele áudio. Muitas vezes só isso a pessoa já se pergunta, por exemplo, da pertinência daquilo, se faz algum sentido mesmo aquela solicitação, aquele pedido que está sendo realizado através desse e-mail, e em muitos casos a pessoa nem necessita mesmo utilizar um novo mecanismo, porque ela já se dá conta, só em parar
né, em sair da automatização, ela já consegue se dar conta que aquele pedido provavelmente é um pedido falso, e aí, como também o delegado comentou anteriormente, já buscar, né, as formas enfim, de informar para as autoridades competentes sobre o ocorrido. E sobre a criação dessa senha entre familiares e amigos, professor, isso a recomendação é que ela seja criada olho no olho, como os incas faziam, professor? Exatamente, né? Então, agora tu falou, Matheus, como meus alunos geralmente comentam quando eu falo sobre essas questões mais relacionadas com a parte, com aspectos humanos, que nós costumamos chamar, né? Então, os aspectos humanos, esse tipo de senha, né, de segredo compartilhado, que a gente fala mais tecnicamente em segurança cibernética, ele deve ser feito, né, então, assim, obviamente, né, utilizando como os incas faziam, então, num encontro, né, numa forma presencial, e de forma emergencial, se não há, então, esse segredo compartilhado, essa palavra passe, que permite, então, assim, saber, né, que se está autenticando, né, de alguma forma analógica a outra pessoa, então sempre sugiro algum detalhe, alguma informação que essa pessoa, só ela poderia responder, né, e que, obviamente, não esteja divulgada de forma pública, porque como houve nos últimos anos também um número muito grande de vazamentos de dados, né? Então tem a própria exposição das redes sociais, que hoje é também assim, algo assim, muito comum, né? E que obviamente faz parte também da cultura contemporânea. Mas além disso, muitos dados foram vazados de várias bases de dados. Então, às vezes, não adianta tu perguntar para a pessoa assim, então me fala qual é o teu nascimento. Esse é um dado que a pessoa é muito fácil para um golpista encontrar essa informação, ou CPF, ou dados desse tipo. Então, o que eu sugiro é que seja algo íntimo da pessoa que tu possa perguntar e que só essa pessoa consiga responder. Perfeito. E já que a gente já avançou para essas dicas específicas e falando de casos específicos também, hoje pela manhã a Polícia Civil realizou uma operação, a Operação Cleaning, que prendeu inclusive criminosos que entravam em contato com as vítimas por meio de um aplicativo de troca de mensagens, por meio do WhatsApp, para pedir documentos relacionados ao INSS para que pudessem efetuar empréstimos em nome dessas pessoas. As pessoas acabaram compartilhando dados e hoje pela manhã alguns desses criminosos acabaram sendo presos. Uma operação que envolveu aí diversos setores, unidades da Polícia Civil espalhadas pelo país todo. E o delegado Tiago, ele fez parte também das investigações dessa operação. Então, delegado, gostaria que o senhor explicasse um pouco para nós como funcionou essa operação hoje pela manhã, que terminou aí na prisão de pelo menos 3 suspeitos, correto, delegado? Certo, nós fizemos um trabalho integrado com a Polícia Civil do Distrito Federal, onde se apurou que os criminosos eles tinham informações, digamos, privilegiadas a respeito de pessoas que tinham aí empréstimos bancários. E eles acabavam fazendo contato e ofereciam a portabilidade desses empréstimos para outras instituições. E a partir de então, essa portabilidade oferecida certamente para que na nova instituição as taxas de juros fossem bem mais baixas. Então, a partir daí, eles faziam essa proposta, pediam para as vítimas que fossem enviados documentos e também o pagamento de alguns valores que serviriam para quê? Para abater empréstimos já realizados e para poder fazer a portabilidade. Era a partir de então que essas taxas que teoricamente seriam pagas para um fim lícito acabavam aí se convertendo na vantagem que esses malfeitores acabavam obtendo. Então, o prejuízo aí, nós tivemos em torno de prejuízo de R$200 mil da vítima, e então nós fizemos uma operação em conjunto, foram identificadas pessoas que tinham participação aqui no Rio Grande do Sul, e cumprimos 3 mandados de prisão preventiva e mais 5 mandados de busca e apreensão. Algumas outras ações também foram realizadas fora do Rio Grande do Sul, em outros estados do Brasil, um trabalho muito bem feito e bem conduzido aí pela Polícia do Distrito Federal, e nós tivemos aí a oportunidade de contribuir com bastante eficácia, fazendo a prisão de 100% daqueles participantes que estavam aqui no Rio Grande do Sul. Delegado, a gente acompanhou então as imagens divulgadas pela Polícia Civil sobre essa operação e continuando em cima desse caso específico, desse tipo de golpe, é possível que haja outras vítimas relacionadas a esta operação, delegado?
Com certeza, né? Até mesmo pela característica do crime. Esses crimes praticados hoje pela internet, pelo celular, pelo telefone, é uma pulverização gigantesca, né, do potencial. Então, enquanto digamos, o crime presencial, ele acaba limitando a atuação do criminoso, porque ele precisa estar fisicamente em um local e a vítima, teoricamente, também precisa estar naquele mesmo local. Isso reduz o espectro de incidência do crime e a abrangência do delito. Quando nós estamos falando em crimes virtuais e crimes praticados à distância, seja ainda que por meio do telefone, a gente tem uma possibilidade de praticar muitos e muitos e muitos golpes. Até porque muitos são praticados por meio do disparo automático de e-mails, né? Os chamados phishings, disparo automático de mensagens, e aí acaba sendo um verdadeiro arrastão, né? Uma verdadeira rede. Vai passando e vai passando, e quem pegar, pegou. Muitas vítimas não caem no golpe, mas aquelas que caem acabam aí sofrendo algum prejuízo. Então, a quantidade de vítimas, e essa investigação, como ela é do Distrito Federal, a gente não tem mais elementos para saber sobre a continuidade, a gente usa uma compartimentação de informações, ou seja, só sabemos aquilo que é necessário saber para executar aquela atividade específica. Então, a Polícia do Distrito Federal é que tem essas informações sobre a continuidade ou não das investigações. Mas acredito que sim, porque justamente pelo modo como essas quadrilhas agem, fazendo aí um disparo simultâneo e para um número bastante considerável de vítimas, e isso acaba fazendo com que o êxito aconteça em diversas situações. Perfeito, delegado. Agora a gente está se encaminhando para os minutos finais aqui do nosso programa, do nosso TV Câmara Entrevista. Gostaria de botar de volta o professor Jefferson na nossa conversa para lhe perguntar justamente, professor, sobre esses disparos automáticos, esses disparos simultâneos, essa técnica chamada de phishing aí, que o delegado referia, para a gente entender um pouco como é que eles agem, esses criminosos, e se é possível angariar tantas vítimas assim, o que é necessário para se conseguir um número maior de vítimas e se precisa de muitos recursos para isso. Bom, Matheus, a questão toda é que, de fato, esses ataques eles podem ser realizados com um número muito grande de potenciais vítimas, né? Então, por exemplo, esse número esse pode se utilizar, por exemplo, como eu comentei anteriormente, de bases de dados que hoje estão disponíveis, né, devido a diversos vazamentos ocorridos. Então, o número de vítimas potencial é muito grande. E o que acontece é que com também o aumento da potência dos dispositivos computacionais, tanto dos computadores por si só, mas também das redes de comunicação, o que acontece é que é possível, então, sem um computador que tem um custo financeiro muito alto, né, que vão atingir um número muito grande de vítimas. E nesses ataques, né, de phishing, como o delegado mencionou, são ataques que, como o custo por atacado é muito baixo, né, por cada uma das pessoas que vai ser atacado é baixo, se o atacante conseguir um percentual, mesmo um percentual muito pequeno de sucesso, o ataque já é vantajoso do ponto de vista financeiro. Né? Então, esse é vamos dizer assim, um aspecto negativo do potencial de automatização moderno que a computação, né, como a área, trouxe. Né? Então, sim, é possível, com poucos recursos, né, ou com recursos de pouco valor financeiro, atingir um número muito grande de vítimas. E a partir desse número grande de vítimas, então, né, o que vem acontecendo é a possibilidade de se utilizar também de forma automatizada. Então, é algo que na URGS nós pesquisamos, né, no programa de pós-graduação em computação, a utilização, por exemplo, de dados que já estão disponíveis em uma rede social, né, então, para que o ataque também seja automatizado. Então, o que acontece é que, como tem um número de vítimas, né, esses vazamentos apresentam o número de vítimas, é possível, então, minerar dados das redes sociais dessas vítimas, e a partir desses dados que são minerados, que são coletados, de forma automática, então, se estabelece uma conversa, se produz uma conversa, por exemplo, para tentar subtrair, então, valores financeiros, então, dessas pessoas. Então, o que nós percebemos é que todo o ataque, né, todas as etapas de um ataque, hoje em dia, elas podem ser automatizadas. Então, isso piora esse cenário porque
anteriormente, algumas partes desses ataques ainda tinham que ser realizadas por humanos. E o que nós vemos agora é um potencial muito grande para que esses ataques cada vez sejam feitos somente, né, de forma automática, o que obviamente aumenta a escala. Você consegue fazer com um número muito maior de potenciais vítimas. E agora, né, assim, retornando para o tema do programa, isso também pode ser feito de forma automatizada com a voz, né, ou com outras mídias, né, como o delegado mencionou, né, como nós costumamos chamar de deepfakes, né. Então, hoje, com o áudio, isso começou a aparecer com uma frequência maior, mas muito provavelmente nós vamos ver também com o vídeo nos próximos tempos. E professor, para a gente encerrar de maneira bem direta, a gente vai estar sempre correndo atrás dos mecanismos de segurança para impedir a ação dos criminosos? Eu acho que sim, Matheus. Eu acho que essa é a tendência. E aí, assim, também pensando até num aspecto que o delegado, né, trouxe, né, que hoje uma das formas de o mecanismo que é utilizado para se verificar a identidade da outra pessoa é com uma chamada, né? Então, a chamada de voz, por exemplo, de vídeo. Então, como ela é feita em tempo real, hoje se imagina que ela nos protege em relação a alguns ataques. Mas eu, sendo assim, talvez um pouco pessimista com o futuro, entendo que, assim, no aspecto de segurança cibernética, entendo que em algum momento, que não deve estar muito longe, as ferramentas possibilitarão que interações em tempo real também sejam falseadas, né, através de tecnologias que são utilizadas para deepfake. Então, a questão é que, sim, eu entendo que sempre nós estaremos vamos dizer, essa nossa disputa entre tecnologias que nos auxiliam, e também é importante colocar que essa produção, por exemplo, de voz feita de forma artificial, ela tem usos positivos, né? Então nós podemos pensar, por exemplo, em uma pessoa que perde a voz devido a alguma doença e que hoje pode ter restabelecida a sua comunicação por áudio, né, por voz, de uma forma sintética. Então essa tecnologia ela tem aplicações positivas, né? Mas eu creio que essas evoluções, em geral, são acompanhadas, sim, de usos que não são legítimos, usos maliciosos, inclusive usos que são previstos lá, né, no Código Penal, como foi colocado anteriormente, e entendo que sim, então faz parte do esforço dos profissionais e dos pesquisadores em computação de sempre ter em mente a necessidade de se buscar mecanismos adicionais de segurança, mas também de conversar com a população de forma mais geral para que se estabeleça uma cultura de segurança como um todo, assim, nas pessoas. Para a gente finalizar também, delegado Tiago, existe como traçar um paralelo dessa nossa sociedade com esse pensamento imediatista, com esse pensamento automatizado, relacionando com essa necessidade de também aprendermos com a evolução tecnológica e não somente utilizarmos das benesses da tecnologia? Com certeza. Esses dias eu participei de um podcast muito interessante, onde nós falávamos em cidadania digital. Quem sabe é mais um desafio da educação, né? Tantas responsabilidades a gente sabe que acabam recaindo aí sobre as escolas. E aqui não estou dizendo que é responsabilidade da escola, estou dizendo que talvez a escola seja um ambiente, mais uma vez, propício para que a gente tenha educação digital, né? E para que a gente possa aí desenvolver gerações que saibam e que tenham essa mentalidade e que tenham essa cultura da segurança, não do uso, porque o uso, as novas gerações, elas são gerações digitais, mas que a gente tenha uma questão de cidadania digital, onde a gente tenha educação digital, inclusive as questões digitais envolvem tantos outros aspectos como a liberdade de expressão, o direito à imagem, né? Vejam a quantidade hoje de figurinhas que a gente utiliza para conversação no WhatsApp, memes, né? Isso envolve a imagem. Então, quais são os limites de tudo isso, né? Também já tive a oportunidade de ter contato com debates sobre, até na linha do que o professor Jeff estava falando, da própria, vejam bem, da continuidade da carreira de determinados artistas. Por quê? Porque artistas que faleceram poderiam ter a sua voz utilizada por mecanismos de tecnologia e termos músicas inéditas
utilizando a voz daquele artista que não está mais entre nós. Nós podemos pensar que no futuro nós vamos estar vendo filmes com a utilização da imagem de atores já falecidos, atores que são ícones, extremamente talentosos. Será que nós poderemos ainda continuar nos aproveitando positivamente e nos deliciando com a técnica, né, com o dom de determinados artistas, ou com a morte efetivamente as coisas acabariam e eu não deveria estar dando continuidade a esses aspectos? Então, existem discussões éticas gigantes sobre o uso da tecnologia, e isso vai nos acompanhar por um bom tempo. Agora, com a questão dos golpes também, eu gostaria de dizer que tem pelo menos duas situações, duas características que ou elas estão em conjunto ou separadamente. Mas a gente sempre identifica duas características no golpe. A primeira é o oferecimento de uma vantagem para a vítima. Aquele malfeitor, o suspeito, ele chega apresentando uma vantagem. Ou é uma vantagem do investimento super vantajoso, tá? Super vantajoso. A pessoa é iludida a achar que descobriu o chamado negócio da China, né? Onde ela vai investir 100 e vai colher 1.000. Aí depois, quando ela ganha 1.000, ela deposita 2.000 para ganhar 20.000, e aí acontece o golpe. Então, assim, primeira coisa, as pessoas têm que entender que não existe mágica, não existe negócio da China, né? Não existe algo com investimento baixo, rendimento extremamente vantajoso. Então, geralmente, o golpe traz isso, algo muito atrativo para induzir, para mexer com o aspecto financeiro e muitas vezes mexe com alguma ganância da vítima. Tem vítimas que só são vítimas, acabam sendo vítimas porque são gananciosas e acabam acreditando que tem a oportunidade de ganhar uma quantia ali, uma vantagem muito grande. E uma segunda situação que nós também identificamos na maioria dos golpes é uma situação de urgência. Me deposita porque eu estou precisando, tem que ser agora, tem que ser urgente, ou aproveita essa promoção, esse link, porque senão vai acabar agora. Então, são duas situações que sempre estão. Ou o oferecimento de uma vantagem muito boa, ou então uma situação de urgência. Então, esses são os dois primeiros elementos que a gente tem que ficar bem atentos. E aí não interessa de quem vem a mensagem. Se vem do filho, se vem da nora, se vem do cunhado, se vem do irmão, não interessa de quem vem a mensagem. Se tiver o elemento vantagem grande ou uma urgência, a gente tem que desconfiar e se certificar pelos meios tradicionais de que aquela situação efetivamente existe ou não. Importante dica de prevenção deixada por você, delegado Tiago, para a gente finalizar o programa. Eu já volto aqui com os nossos dois convidados na tela para a gente se despedir da audiência desse nosso TV Câmara Entrevista, que fica o alerta, né? Porque a tecnologia traz benefícios, novos aprendizados, várias possibilidades de evolução do nosso mundo, tanto na área da medicina, do transporte, educação, ciência, tudo que envolve o nosso ambiente, a nossa sociedade, mas também a gente sabe que temos pessoas que nos cercam que podem utilizar esses mecanismos para aplicar golpes e para fazerem coisas ruins que possam trazer prejuízos para nós, por vezes até a nossa vida. Então, fico alerta. Então, a gente espera que tenha contribuído um pouco aqui nesse TV Câmara Entrevista para suscitar esses debates amplos, profundos e importantes sobre o uso da tecnologia e sobre os mecanismos de prevenção a golpes, que foi o nosso foco central do programa de hoje. Bom, agora eu me despeço dos nossos convidados, o delegado Tiago Albeste, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Muito obrigado, delegado, pela participação hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade, foi um ótimo debate e a gente está aí à disposição para novas oportunidades aí de trazer essas questões tão importantes para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também ao professor Jefferson Campos Nobre, professor do Instituto de Informática da URGS. Obrigado pela participação, professor. Obrigado, Matheus, também. Agradeço muito o convite e também queria ressaltar a importância de espaços como esse para, enfim, para trazer informações atualizadas e pertinentes para a população. Estou sempre à disposição da TV Câmara.
Mais uma vez a gente coloca em debate, então, um tema importante que está aí colocado em voga na nossa sociedade, no nosso ambiente, a nossa realidade, principalmente aqui no município de Porto Alegre. Bom, para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente fica por aqui e até a próxima edição.